eu vendo você falar, eu lembro do Pablo Marçal. Pelo amor de Deus, também Mas essas ideias, mas vem cá, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Tava no final de semana da eleição. O cara quer se destacar. Vou correr 70 quilômetros em São Paulo. E a televisão acompanhando o cara. Mas que eu tenho a ver com isso? Ele ganha todas as mídias do país, porque é uma ideia criativa. Não, mas Porque é uma ideia criativa que sai daquele molde tradicional de campanha política. Então você tinha o M. Aquilo, o Brasil toma. Então, assim, essa ideia que você me falou é uma ideia sensacional. Super criativa e diferente. Do jingle? Você compor seu jingle, você tocar seu jingle e você cantar o seu jingle nos lugares que você vai, nos lugares que você passa. Me passa a ideia de uma pessoa jovem, uma pessoa criativa, uma pessoa que pensa fora da casinha. E a gente teve essa aula em 2024 que funcionou muito bem, né? Não existia debate em 2024, existia o debate de São Paulo. Era Metrópolis, era Globo, era UOL, era Folha. Todo mundo transmitia o debate de São Paulo. E o povo assim, vidrado no debate de São Paulo. Eu vendo essas ideias criativas, na hora me vem a campanha de 2024 de São Paulo. Mas você entende que isso daqui sou eu? Sim. Não, o que eu quero dizer que sou eu o Pablo Marçal, ele entendia os gatilhos de atenção na internet. Eu não tenho a menor ideia se o meu jingle vai funcionar bem como gatilho na internet. O que eu quero dizer eu topo errar. Tá. O Pablo Marçal era uma máquina de acertar em termos de atenção. Eu topo errar. E eu estou disposto a fazer o erro porque o que me interessa é ser... Eu vou dar um exemplo. O Pablo Marçal, ele entendia que ele não podia brigar com os Bolsonaro. Eu não ligo para isso. Tá. Eu não ligo para isso. O Pablo Marçal não liga para autenticidade. Tanto que o Pablo Marçal, ele ensina as pessoas como parecer alguém de sucesso. Sim. O Pablo Marçal, ele fez todas as harmonizações faciais possíveis. Falo, Renan, seu dente é feio, eu vou ficar com meu dente feio na eleição. Eu não ligo. Renan, seu cabelo, meu cabelo mesmo. Então, meu lance eu vou ser original. Ele podia ser original para aquela eleição também. Só que eu quero ser autêntico. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é talvez isso que lembre, né? Sim, porque o que lembra ambos são fora da caixa. E jovens. E ambos têm uma energia muito grande e eles impactam simplesmente fazendo o que os outros não faziam. Mas para muito por aí. Porque realmente, assim, tudo que nós fazemos, e não só eu, né? Eu falo do grupo, você vai entender uma coisa, assim. O meu grupo é formado por artistas, antes de políticos. Meu irmão, os fundadores, meu irmão é cineasta. Outros fundadores, que era o Pedro Deirô, ele foi um músico muito de sucesso. Estava falando em LGBT aqui, ele foi um herói do universo gay até os anos 2000 e poucos, com a banda Bonde do Rolê. Ele foi o produtor da Pablo Vittar. Ele foi um dos criadores da Pablo Vittar. Ele compôs com Caetano Veloso. A gente sempre foi... Eu sou compositor. Então, uma pessoa que vem com um viés artístico, a originalidade e a subjetividade dela conta muito. Porque você é um compositor. Então, eu vejo política como arte. Então, eu quero fazer uma coisa marcante, muito própria. E eu não quero perder isso. O Pablo, ele quer fazer o que funciona. Então, ele quer entender, assim, como gravar um vídeo, como é que funciona um bom corte, como eu me visto da maneira ideal para estar presente aqui e ter o melhor impacto possível. Eu não sou esse cara. Nesse ponto, a gente é completamente diferente. Entendi. O senhor agora vamos analisa a política também, antes, inclusive, de ser pré-candidato, o senhor tem falado muito sobre a composição dos partidos brasileiros, do quadro brasileiro. Eu tenho visto um discurso muito enfático em relação ao protagonismo do Supremo Tribunal Federal, mas me parece que há também um protagonismo desses partidos na dinâmica entre o legislativo e o executivo. Exato. E daí a minha pergunta é a seguinte, nesse sentido, dos chamados partidos malditos que o senhor menciona, que vão ser ampla maioria dentro do Congresso, obviamente o senhor já deve ter respondido essa pergunta, mas além de como governar com esses partidos malditos, na sua palavra, como é que o senhor vai convencer os parlamentares desses partidos malditos, vou enfatizar pela terceira vez, a abrir mão do poder que eles detêm hoje através dos nacos orçamentários que descontrolam? Porque de maneira... É mais fácil você oferecer cargos, obviamente, para os bons quadros que compor um governo do que chegar para mais de 500 deputados e dizer, olha, vocês têm aí 50 bilhões de reais do orçamento livre, eu quero esse dinheiro de volta para poder fazer política pública. O senhor acha que isso é possível? É possível porque não havendo possibilidade de fazer isso, não há mais governo. E uma eleição minha representa uma instância, se não de ruptura, mas de uma inflexão rumo a um Brasil que precisa ser diferente porque ele está disfuncional. Na verdade, em outros momentos na história brasileira, isso aconteceu.
A gente pode falar das reformas do governo Temer. Eles foram obrigados a alterar a dinâmica de poder em alguma medida para fazer reformas econômicas. Aconteceu, inclusive, no governo do Fernando Henrique Cardoso e deveria ter acontecido no governo do Bolsonaro. Só não aconteceu no governo do Bolsonaro porque o Bolsonaro não tinha plano nenhum. O Bolsonaro em si, o plano dele era Bolsonaro. Então ele entrou ao poder, o Centrão tinha que se adaptar a uma nova circunstância em que ele tinha medo, e essa circunstância não se deu porque o governo era frágil. Eu vencendo a eleição, vindo de um partido muito pequeno, significa que nós temos um novo balanço de poder. Neste novo balanço de poder, aí o que vai caber ao Centrão é se adaptar. E é sempre uma corrida para adaptação. Não é mais fácil o senhor se adaptar ao Centrão do que o contrário? Não. Não, porque é um impasse. Eu não estou ali para ficar no poder pelo poder. Se eu não chegar ao poder para fazer história, não tem sentido eu ter chegado ao poder. Tá, mas o discurso dos candidatos que foram bem-sucedidos nas suas empreitadas, pregando, entre aspas, a ruptura do sistema estabelecido, acabaram, na prática, sendo eventualmente mal-sucedidos. Eu vou aqui citar 2 casos emblemáticos: o Jânio Quadros, Fernando Collor de Mello e, em certa medida, até o próprio Jair Bolsonaro. Esse discurso não é maldito? Não, eu não acho o meu discurso maldito porque ele não é igual deles. Na verdade, eu sou um reformista do Estado brasileiro e eu entendo a necessidade de uma reforma política se dando em outros termos que os propostos por esses 2 candidatos. O Collor falava de uma grande reforma econômica, de suposto prisma liberal, mas tocou com a Zeca do 12 de Mello e cortou e quebrou a aliança que elegeu ele no segundo turno, que continha partidos do dito centro e continha apoio, inclusive, da maior emissora do Brasil à época, a Rede Globo. Ele perdeu esse bloco e ele foi se queimando até ser demitido através do impeachment. Jânio Quadros era um louco. Jânio Quadros era um louco, instável, chegou ao poder e começou a agir de maneira imprevisível a ponto de cair. Eu não penso dessa maneira. Eu entendo quais são as prioridades do Brasil. A primeira prioridade é uma reforma econômica, primeiro uma reforma fiscal, nessa reforma econômica, e a segunda é o enfrentamento ao crime organizado. E isso é consensual, inclusive, pro Centrão. A terceira reforma é a que mexe com eles. E qual é essa terceira reforma? É a que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que essa vai mexer nos interesses deles. Mas esses interesses, eles não são iguais para todos os membros do Centrão. Quando eu falo, por exemplo, em aumentar o poder dos prefeitos e aumentar o poder dos partidos que têm bons prefeitos, um partido como o PSD, que você citou agora há pouco, que o Macalossi, que tem um número gigantesco de prefeituras, ele se interessaria. Porque eu estabeleceria a pontuação para os prefeitos que tiverem melhor desempenho. Essa pontuação significa aumento do fundo partidário para o partido que tem esses prefeitos. Agora, outros partidos que são apenas de cooptação, nem tanto. E eu preciso apenas de maioria, eu preciso de 50% mais 1 para passar projetos como esse. Eu acho que a gente tem que dividir o governo em 2 etapas. Um é o governo que vai passar projetos de lei, os PLs. Eu preciso de uma maioria para isso. A segunda são as maiorias para os grandes projetos nacionais, que são as PECs. Então eu tenho que dividir 2 etapas para a geração de governabilidade. E eu entendo que precisa ser feito isso, e aí eu olho inclusive para os nossos vizinhos. Em grande medida, o próprio Milei na Argentina, ele montou uma maioria precária para poder fazer a administração do governo dele, mas quando necessário, aí ele forma consensos e forma maiorias para passar projetos que demandam, vamos dizer, um espaço maior de voto. É isso que eu preciso fazer. Eu não posso entregar a energia renovadora do governo para a composição de uma maioria gigantesca que de nada vai me servir. Porque se eu me torno parte do problema, do que adianta eu ter maioria? Vou dar um exemplo. O Bolsonaro teve uma maioria gigantesca quando ele colocou Ciro Nogueira a partir de 2021. Mas ele foi mais para sobreviver mesmo, né? Foi mais para poder manter o mandato. Mas havia maioria para PEC e ele não fez PEC que interessa nenhuma. Essa foi a realidade. Que é outra. O governo do Lula, no segundo mandato dele, tinha uma grandiosa maioria para passar algum tipo de reforma ali. Ele não passou reforma de nada porque ele não interessava. Tô falando do período de 2006 a 2010. Então, há momentos históricos em que essa vontade ela existe. E aí eu vou dar um terceiro exemplo. Fernando Henrique Cardoso, que não tinha uma maioria de PEC, mesmo assim conseguiu passar várias vezes projetos de lei, alterações na Constituição para fazer reformas. Mas não é errado fazer essa comparação na medida em que naquela época o Congresso tinha muito menos poder do que tem agora? Não é errado. Por exemplo, você não tinha as emendas parlamentares impositivas. Não, mas hoje há outros instrumentos também de pressão que fazem parte do jogo e há um outro instrumento que é central nisso, que é a guerra que existe entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo por causa dessas mesmas emendas. O Legislativo possui poder hoje sobre o Judiciário no sentido do Senado poder ir para trás dos ministros do STF. Mas, ao mesmo tempo, os ministros do STF, na figura do Flávio Dino, tá indo para cima das lideranças partidárias por conta das emendas. E tá todo mundo encalacrado. É uma guerra ali que o presidente da República vai ficar no meio. Se ele não tiver, na prática, rabo preso com ninguém, ele vai se beneficiar dessa guerra. É uma guerra que tem... Você acha que o ministro Flávio Dino tá certo? Em ir para cima das emendas? Eu nunca considero que a forma é correta vindo do STF, mas o objetivo ali é correto. O Lula, ele quer utilizar o Flávio Dino como uma espécie de ariete para quebrar essa dominância do Centrão atacando as emendas. Eu quero que isso aconteça. Então, o STF pode me ser muito útil nesse sentido. E vai me ser muito útil porque eu terei 4 indicações, espero, né,
vencer nas eleições, para formar maioria no STF. Chamo o Cássio Nunes para conversar, chamo o André Mendonça, chamo o Fux, quero fazer maioria no STF. O senhor encara o STF como uma instância de poder bancada. hoje. Isso. É uma bancada. O que é patético, porque é um país absolutamente doente. Agora, estamos num momento de ruptura no Brasil. Ou a gente salva o sistema reformando ele por dentro, ou a gente vai para uma convulsão social. O meu governo, por isso que eu não comparo o meu governo nem ao do Collor e muito menos com o do Jânio, é o governo que evitaria a ruptura e salvaria a democracia, reformando a democracia. E os agentes que quebraram a democracia, isso inclui o STF, isso inclui a turma do Congresso, vão ter que se adaptar. Porque no fundo eles são o carrapato, e o carrapato não pode permitir que o boi morra. E o boi tá morrendo e eles já sabem disso. São 10 horas e 15 minutos, a gente tá conversando, entrevistando o Arthur Duval, do MBL. Arthur, Renan aparece na Atlas Intel de hoje com 7,8%. Ele cresceu 0,9% em relação à última Atlas Intel de maio. Grande parte do público do MBL aguardava o Renan com 2 dígitos na pesquisa de hoje. Inclusive eu particularmente falei semana passada que não acreditava nisso, acreditava que nessa Atlas ele teria uns 8,2, 8,1, saiu com 7,8. Acho que é um número fantástico para o Renan Santos. Inclusive o gráfico que mostramos há pouco mostra o Renan em pleno crescimento, enquanto os outros, inclusive o Flávio Bolsonaro, segundo lugar, continua despencando, apareceu ainda mais abaixo em comparação à Atlas Intel de maio, Romeu Zema com resultado deprimente e o Caiado também. O Renan é o único nome que se destaca. Você acha que na próxima pesquisa Renan aparecerá com 2 dígitos, no caso na Atlas Intel? Timóteo, olha só, as coisas na vida, né, como um todo, não na política, as coisas na vida, elas não são lineares. A gente tem uma tendência de achar que as coisas elas progridem ou regridem em linha reta, e não é assim. As coisas são exponenciais. O fato do Renan, no meio da Copa do Mundo, no meio do decrescimento da esperança do que se chama de direita, com o principal candidato da direita derretendo, ele crescer 0,9% em poucos dias, mostra que a gente é um fenômeno. Assim, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu disputei a eleição em 2020, a pesquisa de boca de urna me dava 1% para a Prefeitura de São Paulo, tá? Eu disputei contra a máquina do Bruno Covas, contra o bolsonarismo e a máquina do Centrão do Celso Russomano, disputei contra PT, disputei contra um monte de gente, contra Guilherme Boulos, e a despeito da pesquisa que me dava 1%, tá? Eu fiz 10%. Ninguém acreditou. Eu duvido que o Renan tenha 7,8. Eu duvido que ele tenha 7,8. Mas o fato dele aparecer com 7,8 é uma excelente notícia, porque mostra o seguinte: no meio do terremoto só tem um organismo, que é o que se chama de antifrágil, que está se beneficiando do caos, que é o Renan. Todo mundo está caindo, e te digo por quê. O Flávio Bolsonaro, não preciso nem dizer aqui, né, vocês, com muita coragem, expõem isso como poucos outros portais de notícia expõem, né? Os escândalos do Banco Master, a própria desunião da própria família, mostra que ali é o seguinte, é um sentindo o cheiro de sangue do outro, querendo canibalizar o próprio público para tomar para si o protagonismo. É a Michelle, é o Nicolas, é o Silas Malafaia, cada um empurrando, dando aquele totozinho no outro do abismo, tá? Porque realmente ali tá tudo sujo com o dinheiro do Vorcaro. O Flávio e o Zema, eles também não se beneficiam desse caos porque eles estão no mesmo barco. Eles passaram pano durante todos esses anos a todo o desmonte do combate à corrupção que o bolsonarismo fez. Esses caras não fizeram absolutamente nada. No caso do Zema é ainda mais grave, porque além disso, ele dentro da esfera onde ele geria, ele deu os maiores perdões fiscais da história de Minas Gerais. A gente acabou de ver aqui no caso do Sarim Matar, no caso da empresa de energia dele, como é que é mesmo? É Eletrozema, né? Ele deu benefício fiscal para a própria empresa, cara, né? Então ele fala dos intocáveis do STF com aquele biquinho, mas ele também não fala dos intocáveis, não é mesmo? Dos amigos dele. Agora, quem é o único cara que está há 10 anos mostrando coerência e há pelo menos 7 anos falando, não acreditem nesse barco furado chamado bolsonarismo? O Renan. Então, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte: em janeiro desse ano, Timóteo, ele não tinha 100 mil seguidores, cara. Ele não tinha verdade, 100 mil seguidores. Está com quase 2 milhões em pouquíssimos meses. Né? Um exemplo ruim que eu vou dar, eu não estou dizendo que é um exemplo a ser seguido, mas é um exemplo de como as coisas não são lineares. Em março de 2024, o Pablo Marçal era uma piada. Na véspera da eleição, esse cara tava para ganhar a eleição, ele se enterrou com uma falsa acusação de que o Boulos cheirava pó no podcast do Vilela, mas esse cara era um dos favoritos a ganhar na Prefeitura de São Paulo, inclusive, tá? A falsidade do Jair Bolsonaro, que não, segundo turno aí, pô, vamos de Pablo Marçal, ele por aí, pô. Uma fraqueza na hora de declarar o apoio, inclusive, ao Ricardo Nunes, que era o candidato dele. O que eu tô dizendo é o seguinte: a gente não deve focar na camada mais externa da cebola. A nossa militância é mágica, conseguiu um recorde. Nunca na história do Brasil um partido conseguiu
coletar o tanto de assinaturas que a gente coletou, batendo mínimos de todos os estados em tão pouco tempo. Isso nunca na história aconteceu. Nossa militância é mágica. Eu tenho certeza absoluta que quando passar chegar perto da campanha, a não linearidade do Renan, que já está se mostrando, vai ser ainda maior. Eu quero lembrar que quando uma coisa é exponencial, ela começa a curva e acentua no final das contas. Então, eu tenho certeza absoluta. E ó, tá gravado isso daqui. Eu tenho certeza que na segunda quinzena de julho, todo mundo vai se surpreender com o quanto que as pessoas vão estar falando de Renan Santos. Isso vocês podem ter absoluta certeza. Concordo totalmente, Arthur. São 10 horas e 21 minutos, excelente análise. Também está conosco o Gabriel Bruno, que é do MBL, mas não adianta ficar também com pergunta de associado. Tem que fazer uma pergunta né, de bancada brado. Gabriel Bruno, diga aí, Gabriel. Pedir para você imparcial, para mim é um pouquinho impossível, né? Enfim, relações com o MBL são muito bem pessoais, mas enfim. Fazer uma pergunta um pouco mais direcionada a perguntar como é que está um pouco a rotina, que deve estar bastante complicada no escritório aí, com o Renan e tudo mais. Mas uma pergunta muito curta, que em essência, eu sei de algumas coisas que estão acontecendo, mas o crescimento ainda é silencioso, que a gente está tendo, ou está sendo algo mais explosivo? Dando contexto, o crescimento silencioso é de um antigo militante, o apoiador do Juan Patrick, que é de algum interior aqui, doido da Bahia. Enfim. E aí, Arthur, o que você acha? Desculpa, eu não entendi. Cortou o finalzinho da pergunta, perdão. Não, eu perguntei se o crescimento, como diria um antigo militante da MBL, não sei como é que ele tá, o Juan Patrick, o crescimento ainda é silencioso ou já estamos conseguindo explodir em alguma coisa assim, em alguns cantos do país? Silencioso, entendi. Isso. Entendi. Não, o crescimento não é nada silencioso. Eu vou te falar uma coisa, cara. Onde a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que a gente sente na prática. Quando eu viajava com o Renan ano passado, por exemplo, e as pessoas me encontravam, ô Arthur, como é que tá? Beleza, meu povo, vamos tirar uma foto, que legal, cara, porra, tamo junto. E aquilo dá uma satisfação, cara. Vocês não têm noção do quão gostoso é uma pessoa vir reconhecer o seu vivo. A pessoa quebra a barreira da timidez e vem trocar uma ideia com você. Eu confio em você, cara, você... Isso é uma coisa que é de verdade, é muito gratificante. E geralmente eu tava com o Renan, as pessoas, beleza, ou quem é esse cara? Ou, legal, Renan, pô, você não é aquele cara? É sempre assim, né? O que aconteceu esse ano? Eu fui com o Renan pra Santa Catarina, e na volta do aeroporto, um cara reconheceu o Renan, tirou foto com o Renan, olhou pra mim e falou, tem como você tirar uma foto minha com ele? Isso é muito, cara, isso é muito louco, isso é muito maravilhoso, porque mostra o seguinte, a gente, é o que eu tava falando no começo da entrevista, a gente não é, sei lá, uma figura que é muito carismática, é muito popular e fala muito bem, e todo mundo se atrela a ela tentando tirar um quinhão da popularidade, e a gente é um projeto. E o projeto, ele é muito mais poderoso do que uma ou outra candidatura. Isso é muito, 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 muito mais poderoso do que você ficar orbitando uma popularidade, porque a popularidade ela vai e vem. A credibilidade e a estrutura que você monta com coerência, ela é muito mais firme. Eu vou dar um exemplo de quem faz isso de uma forma nefasta. Você pega, por exemplo, o PT. Por mais que o Lula seja uma figura popular, etc., o PT sempre foi um time. Zé Dirceu, José Genuíno, esses caras, eles dominaram uma série de outras coisas, dominaram a imprensa, dominaram o Ministério Público, os sindicatos, até eles ganharem a eleição em 2002. Os caras demoraram quase 20 anos para chegar lá. E depois, lá, eles se estabeleceram de uma forma que, mesmo depois do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, um atrás do outro, foi mensalão, petrolão, impeachment da Dilma, prisão do Lula. Os caras voltaram ao poder e se reestruturaram porque eles não são um projeto que orbita uma figura popular, eles são muito mais do que isso. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, só que de forma virtuosa. A gente tem que pegar o que esses caras fizeram simplificando, para o mal e fazer para o bem. Perfeito. Então o nosso crescimento, cara, eu não diria que ele é silencioso, porque o crescimento é aquela coisa assim, tá todo mundo quietinho e de repente, não é assim não. Ele é um crescimento esperado, mas ele é um crescimento, como eu falei, que como ele é não linear, a explosão midiática vem depois, mas ela é esperada. Porque uma coisa que ninguém se surpreendeu foi com o Renan sendo colocado como pré-candidato à presidência, ele ter crescido tanto no Insta. Não foi uma coisa que, nossa, não, a gente já esperava isso, a gente já sabia que isso ia acontecer. A gente já está vendo isso antes de todo mundo. Então, quando o Renan começou a aparecer lá com 0 ponto alguma coisa nas pesquisas, a gente nem esquentou a cabeça, a gente falou, calma, gente. Calma, a gente precisa chegar nos 2 dígitos, porque existe uma coisa com os 2 dígitos que é o seguinte, as outras pessoas que não prestam atenção passam a prestar. Mas quem já presta atenção desde janeiro já sabe que a gente vai chegar. Então, o que a gente precisa é só cruzar a linha da possibilidade.
que aí vem uns investidores, aí vem uma elite que estava de olho mais ou menos, fala, não, puta, esse cara é possível. Então, eu não acho que o nosso crescimento é silencioso, eu acho que essa troca, né, de quem é a figura da vez acontece com tanta espontaneidade porque a gente é um projeto de verdade. A gente é um projeto no melhor sentido da palavra. Então, eu tenho certeza, cara, quando vier a explosão midiática, vocês, por exemplo, vocês não vão se surpreender. Não, Entendeu? Porque aqui mesmo teve evento aqui na Bahia mesmo, com o Renan aqui, a gente teve um problema. Quando a gente estava organizando, eu falei, gente, olha, a gente tem que pegar um espaço com pelo menos que dê um pouco mais de 300 pessoas de maneira confortável. Ele disse, não, nossa ideia muito vai ser 200 pessoas e tal, não sei o quê. Teve um problema lá no bar onde foi, na casa de evento, que quando chegou a 250, a gerente estava com a mão na cabeça e ainda tinha mais 50 pessoas para entrarem, bem mais que 50 pessoas que entrarem. Ou o problema que teve lá em Brasília mesmo, que deu mais de 1.000 pessoas em um evento pago, entendeu? Então, as coisas estão acontecendo. Não, o nosso congresso do ano passado, aqui, não sei se você teve presente em São Paulo, deu quase 5.000 pessoas. Tá? Sim, e o congresso é uma coisa barata de se fazer, cara. Eu falo isso, não é como quem ostenta. Eu tô falando, o custo de fazer um congresso desse tamanho é alto. O ingresso da área VIP tava mais de R$1.000, cara. Porque a gente teve que financiar. Mas, Arthur, você tem que ser sincero que o pessoal, na verdade, foi pro evento pra ver a banda. A banda Limão Rosa. estreia da banda Limão Rosa. Ó, eu vou falar pra você. Tudo bem, vocês podem me chamar de sonhador, podem me falar, que pretensão. Mas quando alguma coisa está pujante, quando você tá bem, quando você tá produzindo, quando você você produz em várias áreas da sua vida. E o fato da gente ter uma forma de expressão cultural, que é uma banda, com engajamento da nossa militância, significa que nós estamos produzindo em tudo quanto é área. Cara, a gente tem uma revista impressa, isso é uma coisa louca. Se você parar pra pensar que a gente criou uma revista impressa em 2023, quem em sã consciência, eu falo, não faça uma revista somente impressa. Eu falei semana passada. Que vai dar certo. Ninguém. As pessoas falam, imagina, vocês estão loucos. Cara, escreva um livro, escreva um livro que a pessoa vai pegar e abrir pra ler sobre o que vocês querem pro Brasil. A pessoa vai falar, cala a boca, vocês não vão conseguir. Cara, a gente vai criar um partido, imagina. Cara, a gente vai montar uma banda. E aí eu digo pra você, sabe o que nós temos que fazer, Timóteo? Sabe umas coisas que as pessoas não acreditam e nós temos que fazer? Nós temos um dia, por exemplo, que ter uma universidade para formar pessoas em direito e essas pessoas ocuparem os espaços públicos que hoje são ocupados por pessoas que pensam diferente da gente. Não adianta eu ficar aqui e ficar apontando dedo e falar, ai, o Ministério Público é de esquerda, ai, o juiz é corporativista. Tudo bem, cara, e o que a gente está fazendo para isso? Então, a gente sonha num projeto que ele é verdadeiramente completo, cara. A gente vai ter desde banda de rock até universidade para formar promotor e juiz, cara. Porque a gente precisa transformar o Brasil, e aí voltar no que eu disse, da forma oposta que o PT de forma eficiente transformou de forma nefasta. O PT foi muito eficiente, desde o seu surgimento nos anos 80 até agora, 2026, em levar o Brasil para onde eles acreditam que era o caminho certo. E tá errado. Nós agora precisamos fazer a mesma coisa com o sinal trocado. Nós precisamos fazer com a mesma competência uma coisa com mais virtude. E nós estamos fazendo isso, cara. Nós estamos tentando, cara, falar para as pessoas, velho, vamos fazer projeto de teatro, vamos fazer projeto cultural de dança, vamos fazer projeto de bandas, vamos ter uma editora, vamos ter um selo, uma gravadora, vamos ter uma faculdade de direito, vamos ter candidatos, vamos ter partido. A gente tem que ocupar os espaços que a chamada direita deixou de lado para ficar bombando no Instagram. Entendeu? Alguém precisa fazer isso, cara. E o único grupo político que está fazendo isso. Bom, amigos, hoje, né, fizemos oficialmente numa coletiva de imprensa o anúncio do Haroldo Medina como meu pré-candidato a vice, e eu quero falar em detalhes sobre isso, né? Muita gente na militância gostou, naturalmente algumas pessoas não gostaram, e eu quero falar, porque eu também lembro que a militância, quando nós criamos o nome do partido Missão, não gostou do nome. Hoje é um sucesso de crítica e sucesso de público, mas no começo não gostaram. Então eu não vou falar tanto para as pessoas que gostaram, quero falar mais para as pessoas que não gostaram, né? Vamos começar aqui por eliminação, tá? Nós gostaríamos de ter um vice com o perfil do Haroldo. Que fosse homem mais velho, com passagem... Ou mulher também, né? Homem ou mulher, mais velho, geração boomer, e com perfil militar. E pode ser tanto polícia militar quanto militar. Experiência de combate. Renan Santos está cansado, estressado, tá? E que fosse muito diferente de mim na forma, assim, diametralmente diferente de mim na forma. E aí nós tínhamos alguns nomes, né? A gente começou a olhar. Primeiro critério, vocês têm que fazer um raciocínio comigo. Essa pessoa tinha que se encaixar nesse pacote e ser honesta e não ter problemas.
2, ela teria que estar filiada ao partido Missão. Porque o prazo de filiação máximo era até março. Ok? 3, a gente não tava na vibe lá da... vamos coligar. A gente não tava afim de coligar com ninguém. O coligar só nos ia trazer danos e não nos ia trazer nenhuma vantagem. 3, nós tínhamos que fazer isso até agosto. Então, eu tinha 3 nomes. Um que é um grande amigo, mas com perfil político, não militar, mais próximo ao agro, um grande amigo, mas que tem uma vida e tal, enfim, acho que seria penoso pra ele. O outro era o Busnello e o outro era o Haroldo. Então, eu já sabia que era um dos 3, entendeu? O Haroldo e o Busnello são 2 figuras do universo militar com perfis diferentes. O Haroldo, ele fez rua como policial, depois ele trabalhou na polícia foi um jornalista também, ele tem uma passagem legal também na parte de defesa civil, ele tem um perfil organizacional. Busnello foi sniper do BOPE. 2 estilos diferentes. O Busnello quer ser governador do Rio e o Haroldo queria ser senador. Então nós tínhamos isso acontecendo e eu falei, cara, acho que o Haroldo, até para não atrapalhar o plano Rio, o Haroldo faz mais sentido. Foi aí porque o Busnello queria, assim, a pessoa querer é muito importante ser vice. E o Busnello queria muito ser governador do Rio, e eu entendo, pelo partido Missão, defendendo as cores da Missão. Legal. Fomos para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul eu começo a conviver com o Haroldo. Um estilo muito diferente do meu. Muito diferente. É um cara muito ligado ao rigor formal. Coisa muito de gaúcho. Muito de gaúcho. Eu tenho um rigor formal, um jeito de falar muito formal. Ele é exatamente o oposto. Exatamente o oposto de mim. E aí, num dos eventos que nós fizemos de Caxias do Sul, o Haroldo solta aquilo lá que eu achei incompreensível ali. Né? Ele pega um prêmio que ele recebeu, uma condecoração por um ato de bravura. Ele tinha uma mulher que estava sendo alvo de um sequestro. Ele vai até o sequestrador, ele se oferece para ficar no lugar da vítima. O sequestrador fica com ele de refém. E aí ele convence o sequestrador a abandonar ali o crime. E aí ele recebeu uma condecoração. E ele me dá a condecoração. Eu falei, mano, o que você tá fazendo? Não faça isso. E aí na hora, eu falei, cara, ele era um dos nomes. E pra mim isso aqui é um ato dele, uma demonstração de que ele tá vendo algo especial no que a gente tá fazendo tão grande que acho que é um sinal. E eu ando meio, vamos botar assim, ando meio místico ultimamente. Eu falei, é sobre isso. Então vamos ver? Um cara bota assim, só uma coisa assim, as pessoas deveria ter sido Santos Cruz, Haroldo pro governo do Rio. O Santos Cruz, eu conversei com ele no ano passado, Santos Cruz não quer. Santos Cruz, essa coisa do deveria ser fulano. Você sabe se fulano quer? Santos Cruz, ele tá com as coisas da vida dele, então, assim, não pense que nós somos idiotas, por favor, eu odeio essas coisas quando as pessoas, deveria isso, vocês deveriam fazer aquilo, sério, você que não pensa o dia inteiro nos assuntos que nós pensamos, porque é nosso ofício pensar nisso, você não imagina que a gente talvez não tenha pensado nessa ideia antes e tenha conversado, sabe? Vamos lá, dá o play. De oficial de serviço da Brigada Militar, e fui chamado para um assalto à mão armada com reféns. Eu cheguei muito rápido no local e o bandido não hesitou, presidente. Ele pegou uma balconista como refém e colocou o revólver engatilhado na cabeça dela. Senhoras e senhores, a elite de eleitores gaúchos e brasileiros que aqui está, eu não hesitei um segundo, presidente. Meu irmão aqui, policial, eu me apresentei para o bandido, imediatamente ele tirou o revólver da cabeça da refém e colocou na minha. Prestes a puxar o gatilho, eu disse, se tu puxar o gatilho, tu irá morrer, tu não sairá. A tua melhor opção é se render. Ele se rendeu e a brigada, presidente, me honrou com uma medalha por ato de bravura. Eu não fiz mais nada do que a minha obrigação.
o decreto estadual 52.445, de 30 de junho de 2015, publicou a concessão dessa medalha. Este ato de bravura, reconhecido em decreto publicado na capa do oficial do Estado do Rio Grande do Sul, aqui está. Esta medalha por ato de bravura não é mais só minha, presidente. Com a permissão de 300 brasileiros da melhor qualidade moral e espiritual aqui presente, eu vou dividir ela, com a sua permissão, com o senhor. Deus abençoe Renan Santos, o próximo presidente do Brasil. A bravura deste jovem de 42 anos, de espírito milenar, esta bravura, esta coragem dele é muito maior do que eu entendo como merecedor dessa medalha. Com a sua permissão, presidente. Fiquei ali, tipo, o que você está fazendo? Minha cara, não sei se você viu ali. Eu falei, não faça isso. O candidato se emociona nesse momento aqui. Para receber a medalha dele. Medalha merecida, presidente. Merecida. Então, assim, deixa eu comentar. Eu vou respondendo aqui as objeções que foram sendo colocadas pelas pessoas, né? Uma pessoa, por que não chamou o Pimentel? Porque talvez ele não queira. Você já parou pra pensar que não é, o vice não é assim, ei, você é meu vice? E talvez a gente também não quisesse o Pimentel, no sentido, não que eu tenha um problema com ele, mas porque ele tem uma função pública que não é a de ser parte de um grupo político, que um vice ele tem uma função pública de ser parte de um grupo político, né? Eu vi alguns comentários de vocês aqui que eu realmente, né? Primeira coisa, tá? O vice ele tem que ser alguém que te complementa do ponto de vista eleitoral, mas a função dele não é meramente eleitoral. A partir do que eu sou o presidente, ele é o vice-presidente da República. Ele é uma pessoa que é muito complementar a mim. Completamente complementar a mim. Ele tem um estilo completamente diferente. É água e óleo. Ele é água e óleo comigo. Eu fiz uma coletiva de imprensa com ele agora. Era eu de um jeito e ele completamente do outro. Mas assim, muito diferente. E na verdade, é importante que seja assim. É importante assim, senão a gente vai ser um grupo apenas focado entre os mais jovens. Apenas focado em determinado... Porque assim, a minha linguagem, minha forma, é uma forma que tem um determinado tom, que fale com um determinado público, entendeu? E ele tem um outro estilo. Agora, é um homem que participou, vou colocar aqui, tá? De rebelião. Ele enfrentou rebelião dentro de presídio. Ele foi negociador com a turma da rebelião dentro de um presídio. Ele é um homem que já participou de operações de sequestro. Então, o que eu mais gosto dele é que ele tem um elemento da bravura, da coragem, da respeitabilidade. Ele é exageradamente rigoroso. Você vê, ele bate continência o tempo todo. Ele é muito formal na fala dele, porque ele é um militar gaúcho. E gaúchos são mais formais. Ele é um militar gaúcho. Isso é exatamente o oposto de mim, que sou um civil paulistano, ou melhor, um civil pernambucano da geração Z, né? É isso, que eu sou essencialmente informal, falo rápido, penso fora da caixa. Ele é a caixa. E aí vamos lembrar algumas coisas. O tema central das eleições é segurança pública e combate à corrupção. Eu, até pelo histórico do movimento brasileiro, eu represento o combate à corrupção. Ele representa a luta contra o crime. Só que ele representa isso não como um daqueles, sei lá, delegados caveiras, sabe? Ele representa isso com uma certa ternura. Eu sou mais agressivo do que ele nas minhas falas sobre o tema. Eu, falando de combate ao crime, sou mais agressivo que ele, que é policial.
Os jornalistas ficaram, especialmente as jornalistas, simpatizaram muito com ele falando dos cachorros dele. Ele tem um carisma especial que funciona para gerações diferentes. É uma pessoa que escreve bem, ele tem um blog que ele mantém desde 2009, ele escreve bem, ele tem um raciocínio muito ajustado. Então é uma pessoa que, assumindo a gestão, eu poderia contar com ele. Ele poderia dialogar com elementos, não só da política, mas especialmente de forças armadas e alto funcionalismo, de pessoas de gerações diferentes da minha. O que é muito importante. Porque eu sou um recorte do meu tempo. Eu sou da geração millennial, vamos colocar assim, eu tenho 42 anos, mas eu dialogo bem com as gerações mais novas, mas acima de tudo eu represento muito um jeito de ser de uma geração nova. Tá? E o fato dele se emocionar, ele se emociona em falar pra essa cidade, sim, tudo muito fofo. Ele estava emocionado de estar ali no lançamento, ele queria tirar foto. Eu acho isso legal. Não tem coisa que deixa você mais tranquilo em saber que você está trabalhando com uma pessoa que será seu vice, que tá levando isso com a sério, tá botando o coração dele nisso. E ele botou o coração dele na pré-campanha. Ele não titubeou. Não titubeou. Tá? Que é isso aí? Vamos ver? É o Igão? É o Mítico? Vamos ver. Isso aqui é uma pauta especial de Orlando Lima. Ele mandou... Vamos lá. Os jovens estão menos interessados na política? Eu acho que... Não sei se é menos interessado, mas estão mais radicais também. Tipo, se você fala de uma parada... ou se você fala do outro lado... Parece que os jovens estão em 1980, alguns, assim. Eu fico, que isso, gente? Tô flertando com umas ideias de maluco, mas... Pausa. Eu quero entender qual a semelhança de 1980 com a tal da descrição, não minha, de vocês, dos jovens hoje. Os jovens estão muito radicalizados. Você fala um negócio, cara, pá, na verdade não. Na verdade, as gerações mais velhas estão polarizadas. Os jovens não estão polarizados, eles estão mais interessados em política, o que fazem com que eles tenham mais interesse para além da polarização. Mas vamos na tua definição. Então, peraí, o jovem está radical. Estão flertando com as ideias de 1980. Eu não entendi, cara. Tecnicamente, os jovens de 1980, eles estavam radicalmente contra a ditadura. Os jovens de 1980, meu lindo, são os caras que vocês apoiam hoje. É o Zé Dirceu, é o Lula, o José Genuíno, o Lindbergh Faria. Eu não tô entendendo. Cara, assim, eles não têm a menor ideia do que eles estão falando, velho. Que isso, cara? Vai lá, vamos lá. Eu gosto muito de batalha de rima. Aí de vez em quando tem uns caras que vai no podcast deles, eu nunca vi eles falando nada, que gosta do tempo de 1980 e tá radical. Não, não tem o menor sentido. Porque, vamos lá, pessoal, qual era o cenário de 1980? Eu não lembro qual presidente era. Antes do Figueiredo era o Geisel, era isso? Vê se eu tô falando besteira, ó. Castelo Branco, Médici, Costa Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Se não me engano, 1900... João Batista Figueiredo. 80 era o Figueiredo já? Figueiredo já era certeza absoluta? O presidente do Brasil em 1980 foi João Figueiredo. Ele governou o país de 15 de março de 79 a 15 de março de 85. Bom, ele, né, já era o linha branda, já era o tipo, mano, vamos abrir perna aqui. Foi quando os jovens de 1980, inclusive, conseguiram um baita otimismo. Porra, nós vamos derrubar essa ditadura. Demorou acho que 5 anos, mas conseguiram. Tá, os jovens nessa época, ó, faz um favor pra mim, vê se eu tô falando besteira. Vai no Google, Ana Ehring, coloca assim, o bêbado e equilibrista ano. Em 1978. 78, é isso aí, velho. Os jovens de 1980 estavam fazendo músicas e produções culturais contra a ditadura, tá? Vai lá, dá play. É isso, eu queria que a gente pudesse estar num país onde a gente fala sobre política, conversa mesmo, discute, fica até caloroso, mas no final fala assim, pô, só quero o melhor pra nós. Só isso. Pausa. Não quero uma disputa. Não. Até pra entregar uma pizza, esse cara não tem habilidade. Fala uma coisa, ô Igão e Mítico. Por que vocês nunca chamam ninguém que pensa diferente de vocês no podcast de vocês? Por quê? Vocês chamaram o Lula. Vocês não só não chamaram o Bolsonaro, como vocês não chamaram nenhum bolsonarista. Que eu discordo deles também. Vocês nunca chamaram alguém do MBL.
Vocês nunca chamaram alguém, sei lá, de qualquer movimento libertário aí, qualquer um. Vocês nunca chamaram ninguém de nenhum movimento conservador, nenhum movimento olavista. Porque pra vocês esses todos são nazistas. Vocês são burros. Vocês estão radicais na burrice. Não é nem que vocês estão radicais em umas ideias que vocês defendem muito, não. Vocês estão radicais na burrice. Vai lá, continua. Não, ia ser legal, nós sair junto ali, conversa. As pessoas não conseguem mais conversar, mesmo se elas discordam. Porque eu acho que o mais legal da vida são pessoas diferentes mesmo. Claro, tipo, eu acho que o mais legal era que um tio meio maluco lá em casa lá, que jogava truco, falava alto, e minha mãe era diferente. Eu achava aquilo muito legal, aquela junção. E aí hoje em dia meio que, um grupo pra lá, outro pra cá, e tá tudo muito chato. A gente tem que voltar a conversar com o ser humano, a saber que é um bem comum, não é briga, não quero o seu mal, eu quero só o nosso bem. Os jovens estão menos interessados na política? Nossa, cara, que coisa horrorosa. E André Sadi, né, tentando fingir que a conversa é interessante. E os jovens, eles estão mais interessados na política? Nossa, cara, pode espremer que não sai nada dali, cara. Não sai nada dali. Tipo assim, eles são os reis da polarização. Eles são os reis de demonizar o outro lado. Você pensa diferente de Podpah, você não só é chamado de nazista, como você é processado. Os caras querem acabar com o teu canal de YouTube. Os caras querem acabar com você. Aí vai na Globo News. Não, a gente tem que aprender a conversar de novo. Vai se fuder, meu. Que hipocrisia do caralho. Me manda esse negócio de novo aí. Se fala tanto no SUS, que eu acho que é um projeto magnífico, muitas vezes mal gerido. As suas soluções da saúde propriamente dita, utilizando o SUS, não se pode falar muito, mas se pode solucionar o muito de problema que temos, ou dos problemas que temos. Como o senhor transformaria essa saúde pública no Brasil? De que forma? Fico muito feliz com a pergunta, porque é o seguinte, a questão do SUS é pouco colocada para candidatos de direita. E, em geral, o pessoal entrega platitudes. A gente tem que primeiro entender qual é o maior problema do SUS. A maior parte da população brasileira se vale do SUS para se tratar. Primeiro ponto. Porém, elas não conseguem um acesso. E o que é o acesso? Às vezes, não ter um OBS próximo. Quando precisa fazer um exame, cair na fila. Se não cai na fila e você tenta achar o exame não está numa cidade próxima de você. Não tem uma ambulância para te levar para um hospital, porque não conseguiram montar o hospital na cidade que tem que ser o hub, a cidade polo. E ainda para fazer uma cirurgia você fica na fila. Ou seja, o maior problema do SUS é um problema de acesso. Depois vem os problemas de qualidade. Para resolver a questão de acesso, tem as coisas mais simples a se resolver. Por exemplo, você não tem um regramento objetivo para as filas. Então, se eu preciso fazer um exame, se eu, por exemplo, olha, Renan, tá tudo indicando que você vai ter um câncer no pulmão, você tem que fazer uma série de exames. Eu entro numa fila e às vezes uma pessoa que não tem algo prioritário está na minha frente. Então, nós temos que resolver as prioridades para dar ordem na fila. E aí acontece algo ainda pior. Como a maior parte dos hospitais no Brasil são sustentados por emendas parlamentares, o político que tem um acesso a isso, ele acaba escolhendo, você acaba tendo um contato com o vereador, com o prefeito ou com o deputado, e ele determina para você se você vai poder ir para o hospital A, B ou C mais rápido. Essa é uma coisa que a gente precisa mexer urgente. Segundo, nós temos que ter uma política que chama de Hub and Spoke. O Hub é o local onde vai ter o hospital com as especialidades, onde você vai fazer também as cirurgias, e você vai ter ao redor dessas cidades as policlínicas em cidades um pouco menores e as UBSs no geral. Isso não pode ser determinado por decisão política de um deputado. Às vezes um deputado quer que faça um hospital na região dele, simplesmente porque ele tem mais voto lá. Mas às vezes não é lugar para ter um hospital. Às vezes você não tem um acesso para uma estrada que leve a pessoa de uma cidade menor para lá. E no Brasil isso é tudo completamente caótico. Então nós vamos reordenar isso sem decidir onde vão ser construídos os hospitais e as policlínicas de maneira política. Terceira coisa, e essa é a parte que vai ser a mais revolucionária. O SUS, que é um sistema centralizado, costuma ser frágil. E todo mundo fala, pô, mas a centralização não é ruim? Com a tecnologia e com a chegada do machine learning, inteligência artificial, é uma revolução que vai acontecer, porque tudo que é centralizado melhora mais rápido. E onde vai melhorar? Não há no Brasil uma coisa bizarra, isso vale também para a segurança pública, porque os BOs não são checados de estado para estado. Então, se é um bandido da Paraíba vem para o Rio Grande do Sul, o policial daqui não consegue checar o prontuário dos BOs do bandido. Mesma coisa com o prontuário de saúde. A gente tem que instituir o que a gente vai chamar de pronto, que é o prontuário único. Todas as vezes que uma pessoa faz uma consulta, que ela vai num médico, tudo aquilo é catalogado num documento só, que tem uma espécie de linha do tempo de todas as passagens. Aí o que acontece? Quando eu tenho esse documento, que é um documento igual em todo o território nacional, a inteligência artificial fica checando os padrões. Fala, essa pessoa vai desenvolver diabetes. Essa pessoa está com hipertensão. Olha, tem um grupo de pessoas que estão apresentando um padrão de doença similar à febre amarela em determinada região do Brasil. Logo, eu preciso de médicos para focar isso nessa região. Logo, eu preciso de estoques de remédio ali. Olha, eu consigo fazer uma política preditiva para evitar que essa pessoa que tem obesidade desenvolva diabetes.
E aí você consegue prever o desenvolvimento de doenças, faz a política da saúde familiar mais próxima das pessoas, aplica remédios e políticas justamente que evitem o desenvolvimento de doenças e melhora e torna mais barato o sistema de saúde. El Salvador, a gente citou os presídios agora há pouco, El Salvador está fazendo isso na saúde e é uma revolução. Revolução. Mas aí eu acho que aí tem uma coisa que a gente discorda aqui, de tantas coisas que o senhor pensa aqui e que eu comungo, mas eu já penso saúde e educação privada. Isso é muito mais barato para o Estado manter uma saúde privada e uma educação privada do que o Estado ser o gestor, o mantenedor de um complexo caro, onde as soluções muitas vezes passam por aspectos que passam muito longe, né, de uma gestão bem administrada. Permita-me também discordar? Não, claro. Porque no meu não tem um problema nenhum. Eu estou fazendo só para lhe provocar para chegar a saber. Eu não tenho problema nenhum da administração ser privada. Inclusive a administração dos hospitais, das policlínicas, quando feitos por entes privados, é bastante superior. Inclusive o SUS inclui redes de santas casas, redes de hospitais que são capazes filantrópicos. Não há problema nenhum e eu defendo um aumento disso. A questão toda é, dado que a população brasileira é muito pobre, a questão do acesso vai passar a existir um sistema universal que garanta a essas pessoas uma espécie de plano de saúde gratuito. Eu gostaria de viver num país em que as pessoas possam migrar para o modelo alemão, que é um modelo misto, em que você tem um misto de eu invisto um pouco mais e o Estado me garante um pedaço. Para você chegar nisso. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos chegar, especialmente nos lugares do Brasil em que não há atividade econômica. Praticamente metade do Brasil está ausente de atividade econômica. É meio assustador o que eu estou falando e nessas minhas andanças pelo Brasil eu ouvi isso acontecer. Eu não consigo imaginar essas pessoas tendo acesso à saúde, a nada de saúde. E o pior, as escolhas que as pessoas fazem, inclusive na forma como elas cuidam da água que elas bebem, daquilo que elas comem, é assustadora. Regiões na região norte, na região nordeste, é de assustar. Faz a Índia parecer a Suíça. Então, infelizmente, nós dependemos de um sistema que garanta essa universalização. E aí, o uso da tecnologia vai garantir um acesso melhor a isso. Eu concordo em gênero lugar com o senhor que é uma questão de gestão e a iniciativa privada será melhor. Também acredito que dá para fazer a mesma coisa na educação. A questão é que o acesso universal, que não só apenas a Constituição garante, mas que é uma necessidade dada pelo problema brasileiro, ele tem que ser feito. Então aí cabe como um gestor público ter que tocar nesses termos. Perfeito. Agora vamos ao momento político que estamos vivendo no Brasil e ele coloca até acima de figuras notórias, um governador com grande aprovação, que é o Caiado, lá em Goiás, e outro governador de Minas Gerais também com excelente aprovação, que aliás, os dois já tiveram aqui, o Zema e o Caiado, aqui no programa, e o senhor chega aqui sem toda essa tradição política, sem ter exercido posições de peso como governador de Minas e de Goiás, e chega muito bem, numa terceira posição aí, atrás ainda do Lula e do próprio Flávio, do senador Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo esse momento, essa sua posição agora, a tendência para crescer? Tem como derrubar essa posição do Lula e mesmo do Flávio Bolsonaro? Bom, eu vejo com muita naturalidade. Minha pré-campanha é maior do que a deles e você havia mencionado tradição. Eu tenho bem mais tradição na política que o Zema. Eu montei o MBL em 2014. O Zema concorreu para governador em 2018, não tinha participação política alguma. O Caiado tem uma tradição. Fundaram o Novo mais ou menos na mesma época, né? Pois é. O Caiado, ele concorre para o governo do Estado, ele tem uma experiência no executivo só agora, também a partir de 2018. Foi senador. Foi senador, mas no executivo, sim, só agora. Foi agora. E aí, do ponto de vista político, eu não me considero para trás de nenhum deles. Basta ver que eu sou o presidente do meu próprio partido. Eu não preciso pedir a aprovação de ninguém para fazer as declarações que eu faço. Eu sou um líder melhor. O que eu digo com relação apenas a eles, figuras que eu respeito. Eu acho que quem dera a eleição fosse eu, Caiado, Zema discutindo o Brasil. Não é. Seria até uma dádiva. Seria uma dádiva. Eu tenho duas figuras que estão na nossa frente, que é o Flávio e o Lula. E eu tenho liberdade de atacá-los. Plena. E isso me qualifica, portanto, como um líder superior. Porque apenas quem lidera aponta a direção e aponta o caminho. E é isso que o meu grupo político faz. Por isso que eu inspiro mais os jovens e por isso que eu ultrapassei eles. Eu apresento uma tendência de crescimento muito maior. Há pesquisas que captam isso com uma intensidade maior. Por exemplo, a Atlas. A Atlas é a pesquisa que acertou praticamente todas as últimas eleições no mundo. Acertou agora o Equador, tinha acertado o Chile, acertou Bolívia, acertou a Argentina, acertou a eleição na Hungria, que é uma eleição dificílima, um regime meio fechado. E vai acertar a brasileira. E nesse sentido, na Atlas, eu vou buscar já os 10%. O que eu preciso fazer?
Eu tinha botado uma meta para mim. Eu preciso ter o partido pronto até o final do ano passado. Consegui. Eu preciso aparecer nas pesquisas. Apareci. Eu preciso ultrapassar os governadores. Ultrapassei. E a última meta era, preciso bater 10% até as vésperas da eleição. Para a data inicial, que é o meio de janeiro. Meio de agosto. Também conseguirei. Com isso nas mãos, eu vou poder fazer a troca do eleitorado que vai fazer o voto útil contra o Lula. Vai falar, poxa, esse rapaz, ele tem potencial de crescimento, ele já passou dos 10% e tem chance de vencer o Lula no segundo turno. O Flávio é certeza de derrota. Então, a votação, os números que o Flávio apresenta hoje são números fictícios. São números de uma pessoa que vai perder de qualquer forma. De nada adianta você investir em uma candidatura ali no primeiro turno se todo mundo sabe que a derrota é certa. Aí vem uma questão, o senhor que já foi bolsonarista, né? Não foi? Não. Eu apoiei no segundo turno de 2018. Tá bom, não foi notoriamente bolsonarista, apoiou o Bolsonaro. Só no segundo turno. Que erros cometeu o ex-presidente Jair Bolsonaro para chegar nesse momento que está sendo até rude com ele, que está com problemas sérios de saúde, né? Sim. E está em prisão domiciliar. Que erros ele cometeu e para deixar esse flanco aberto para a esquerda? Pois bem, são muitos, eu teria que fazer uma lista quase colossal, mas no nome do tempo eu vou ter que... Os principais. Ele no início não tinha um projeto de Brasil. Quando ele assume o poder, ele não sabia o que fazer. O problema é como se eu estivesse agora saindo com uma atriz muito famosa de Hollywood quando eu tinha 18 anos, que era um menino muito bobo. Eu ia estar com aquele mulherão comigo e falar, o que eu vou fazer agora? Eu não saberia, porque eu era um menino. Nesse sentido, o Jair Bolsonaro não estava qualificado para assumir um país como o Brasil. Ele não tinha propostas, ele não tinha projeto, ele não tinha nada. Ele teve que tocar no começo do mandato dele uma reforma da Previdência que ele nem sabia como defender. Então, não ter projeto fez com que ele passasse praticamente metade do mandato empurrando o governo ladeira acima e ainda dando declarações muito ruins. Ele destruiu o principal instrumento que levou ao poder, que foi a Operação Lava Jato. Ao destruir a Operação Lava Jato, ele criou o superpoder do judiciário. Ele entrega isso. E na hora de defender o filho, que é a verdade, uma série de acordos foram feitos com o STF para proteger o Flávio da cadeia por conta do escândalo da rachadinha, ele entregou todo o poder para o STF e devolveu, com a destruição do Lava Jato, Lula às ruas. E aí o PT voltou ao poder. E aí ele imaginava que o STF ia ter clemência dele. Falar, não, tudo bem, você entregou todas essas coisas, agora vai ficar... Não, o STF não tem clemência. O Alexandre de Moraes foi meu professor na faculdade. Burro ele não é. Longe disso. E ele é implacável. O Alexandre de Moraes gosta de guerra. Ele gosta de guerra. É a tendência dele, ele é um homem belicoso. E se você quiser uma guerra contra ele, você tem que entender que ele vai entregar a guerra de volta a você. Não espere clemência de um homem como Alexandre de Moraes. O Bolsonaro esperou clemência até no julgamento dele. Quando ficou, venha ser meu vice. Não se fala isso. Que bobagem. Aquilo é uma bobagem. Então, ele perdeu. E ele perdeu, e o movimento que ele criou do bolsonarismo está morto. Está morto. E eu falo isso num estado que existe ainda muitas pessoas que são bolsonaristas. Não há mais uma causa. Qual é a causa do bolsonarismo?